Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós temos aqui hoje o professor Marcos Medeiros Raimundo, essa semana começando como professor na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, que vai falar conosco aqui hoje sobre aprendizado multiobjetivo, o uso de conflitos para aprender. Tá? Então, o Marcos, ele é graduado em Engenharia de Computação, tem um mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, fez o pós-doc dele na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e atualmente, então, é professor adjunto na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os principais interesses dele são em aprendizado de máquina, inteligência artificial interpretável e imparcial, também na linha de otimização multiobjetivo, ligado à aprendizado de máquina e programação matemática. Marcos, eu gostaria antecipadamente de agradecer a sua disponibilidade para falar conosco aqui hoje. Sei que é uma sexta-feira, véspera de um feriado, mas a gente sempre gosta de falar de IA, Machine Learning. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos em um artigo, foi bastante proveitoso, um trabalho bastante interessante, que nasceu de uma disciplina de aprendizado de máquina e depois foi evoluindo. Então é isso, Marcos, agradeço a sua presença aqui, por favor, fique à vontade. Normalmente a gente tem aí uns 50 minutos para apresentação e uns 20 para perguntas, tá? Então dentro desse tempo aí, fique à vontade. Obrigadão. Obrigado, é um prazer apresentar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a tela e... Tá. Primeiramente, é um prazer apresentar, mostrar um pouco do que eu tenho feito de pesquisa nos últimos anos. Aqui, o tema dessa apresentação é o uso de aprendizado de otimização multiobjetivo e aprendizado de máquina, e como a gente consegue observar as tarefas de aprendizado de máquina e extrair os conflitos que existem entre elas, e aí usar a otimização multiobjetivo para resolver esses conflitos. Então, eu vou fazer uma introdução, fazer uma transição suave aqui. E nessa apresentação eu vou trabalhar somente com problemas de classificação. Aqui tem o bom e velho problema de detecção de spam, que a gente vê o conteúdo de um e-mail e quer identificar se aquele e-mail tem um spam ou não. A gente tem várias amostras e quando usa isso para criar uma máquina e de uma nova máquina a gente quer verificar se é um spam ou não. Aí tem alguns problemas que eu trabalhei, que é no caso de identificação de espécie e gênero, mais especificamente de formigas. Então a gente tem fotos de formigas e quer saber qual é o gênero delas, o gênero taxonômico, né? Aqui, detecção de crise de epilepsia, em que a gente tem uma série temporal dos sinais cerebrais de uma pessoa, e a gente quer ver se ela tem ou não uma crise naquele momento. E aí a gente usa o passado daqueles sinais para ver se ela tem crise. E aqui, em acesso a crédito e resistência de crime, é algo que eu tenho trabalhado um pouco mais recentemente, em que a gente analisa, por exemplo, o perfil das pessoas, a renda delas, o perfil socioeconômico, onde elas moram, para avaliar se, aqui no caso de crédito, quanto ela pede de crédito, para avaliar se ela vai ou não ser inadimplente, e a gente vai não dar crédito para quem a gente tiver uma grande chance de ser inadimplente. E no caso de resistência de crime, a gente tem qual crime ela cometeu e outras variáveis, e a gente quer avaliar se essa pessoa vai reincidir ou não, e aí a gente vai... Isso é usado para tomar decisão de dar ou não fiança para a pessoa. Aqui é um exemplo gráfico de um problema de classificação, em que a gente tem algumas amostras em vermelho e amostras em verde, e o que a gente quer aqui é achar uma reta, né, um plano separador que divide os dois lados. E aí o que a gente percebe, por exemplo, que essa reta cinza aqui, ela tem um erro de classificação muito grande, é de 9, e aí a gente vai melhorando um pouco, então essa reta roxa, ela tem um erro menor, até que a gente encontra a nossa reta azul, que inclusive era uma reta muito próxima do que eu usei para gerar esses dados. Então aqui o que a gente quer é achar um separador para saber que de um lado é uma classe e do outro é outra classe. Aqui eu vou formalizar um pouquinho o nosso contexto para
para usar isso depois. E aqui, então, a gente tem um problema de classificação, a gente vai ter N amostras, a gente tem os nossos dados de entrada X, os dados de saída de uma classificação binária, a gente tem um escalar aqui, que é 0 ou 1, e aqui no caso de classificação multiclasse, a gente define vários escalares, um para cada classe, que é 0 ou 1. Então, a gente vê se a pessoa, vê se aquela amostra pertence ou não a uma certa classe, dependendo dessa variável. E aí a gente faz que a soma C1 para somente uma dessas variáveis C1, a gente tem uma classe só colocada para aquela amostra. Aí aqui eu vou dando um exemplo de regressão logística multinomial. A gente tem um modelo aqui que ele dá a probabilidade de pertinência de uma amostra xi à nossa classe K. E aí a gente tem esse θ aqui, θk, que a gente tem um θ para cada um das classes que a gente usa para encontrar um modelo que faça a classificação. E aí, como que a gente faz isso para encontrar esse modelo? A gente pode perceber que esse valor aqui, ele dá uma probabilidade. Então, se a classe é 1, certo? Se a classe K é 1, a gente vai ter xi igual a 1 aqui. Então, quanto maior esse valor, melhor. E a gente está minimizando o negativo, né? Então, a gente, para aquele valor, a gente vai tentando reduzir essa perda de aprendizado. E, além disso, a gente tenta minimizar também esse R, que é a nossa regularização. Essa regularização, ela dá uma medida de complexidade do modelo. E uma das coisas que a gente quer também é não fazer que o modelo seja complexo demais, a gente vai ver por quê. E esse lambda é o que controla o quão complexo é aquele modelo. Aí aqui é o exemplo para explicar um pouco isso. E aí, aqui eu fiz por mais que eu trabalhe mais com modelos lineares no resto dessa apresentação, aqui eu fiz um exemplo de redes neurais. Então, aqui a gente tem as amostras azuis e vermelhas. Esse primeiro exemplo é uma rede neural. O que está representado aqui nesse fundo vermelho é onde a rede neural classifica como vermelho, e o fundo azul é onde a rede neural classifica como azul. E aí tem a variação de vermelhas, e branco é uma região de incerteza, né? E aí o que a gente faz é, como a gente tem um lambda muito pequeno aqui, o que acontece é que a gente permite que o modelo seja muito complexo. E aí o que acontece? A gente percebe que praticamente todas as amostras em vermelho, elas estão cobertas por essa região em vermelho, ou seja, o classificador aprende tudo. Então, o erro de classificação aqui no treinamento é muito baixo. E aí, a gente vai reduzindo a complexidade do modelo, a gente vai percebendo que esse erro ele vai começando a aumentar, né? Então, a gente vai percebendo que começam a ter cada vez mais amostras vermelhas com uma outra cor. Aqui acontece também, fica essa região de incerteza, até que a gente chega aqui, em que a gente tem praticamente uma divisão linear aqui. E aí, a gente percebe que tem uns erros de classificação no treinamento, e aqui ainda mais. E aí, a gente começa aumentar tanto esse lambda, que a gente reduz tanto a complexidade do modelo, que ele começa a parar de fazer sentido. Então, aqui o que a gente percebe? Que o erro de aprendizado, ele é pequeno, ele é bem pequeno no começo, com a complexidade alta, e vai reduzindo com o que eu reduzo a complexidade, até o ponto de não fazer mais sentido. E aí, para esse dado que a gente está vendo aqui, a gente percebe que esses dados ele tem mais ou menos um padrão de divisão linear, né? Então, a gente, se achasse um classificador linear, ele teria uma performance muito boa. Provavelmente é isso que seria o ideal. E a gente percebe que tem alguns modelos aqui, esses três, que pode ser que dentre um deles seja o mais interessante para a gente. E aí aqui é uma outra visão desse mesmo problema. O que eu tenho aqui no eixo Y é a minha regularização L2, então quanto é a complexidade do modelo, quanto menor, menos complexo, e aqui é o erro de aprendizado, quanto menor, mais eu aprendo, né, no conjunto de treinamento. Então, o que a gente percebe é que a gente tem uma série de pontos aqui, que o que é mais importante dentre eles é que a gente otimizou eles ao máximo, então provavelmente não tem nenhuma solução aqui abaixo deles. Então, nenhuma solução que vai ter um valor melhor, uma complexidade menor e um erro de aprendizado menor do que cada um desses pontos nos dois
nos dois critérios aqui. E o que a gente tem é que cada um desses pontos é um modelo, é uma rede neural diferente, com diferentes propriedades de complexidade e erro de aprendizado. Então, e aí é aquela coisa, quando a gente povoa bem, a gente pode avaliar também aqui esses mesmos modelos, só que agora na validação. A complexidade do modelo permanece a mesma, o que muda é o erro de aprendizado aqui. Vale notar que o erro de aprendizado está maior, né? Aqui está em 0,5, então algo em torno de 0,2, provavelmente aqui, enquanto aqui o máximo que a gente tem é 0,4. Então, a gente tem um erro maior na validação. E o que a gente percebe aqui, quanto mais complexo o modelo, ele vai melhorando o erro de aprendizado até que ele começa a piorar bastante. Então, provavelmente nessa curva aqui, a gente vai ter algo intermediário, e é isso que a gente deseja. Então, a gente tem compromissos diferentes, né? E aqui eu tenho outros conflitos de aprendizado. Então, aqui o que eu tinha era um conflito entre a regularização. Então, quanto menos complexo, menor é o erro no treinamento, e quanto menor é o treinamento, mais complexo é o modelo. E aqui eu tenho dois outros exemplos, que é o caso de aprendizado com discriminação, que eu estou tentando aprender um modelo ao mesmo tempo para pessoas que são brancas, no caso daquele problema de reincidência de crime, para as pessoas brancas e para as pessoas não brancas. E aí, esse modelo vermelho aqui é um modelo que a gente não leva em consideração nada disso e cria uma classificação normal, sem levar em consideração se as pessoas são brancas ou não. E aí a gente percebe que o erro de aprendizado para pessoas não brancas é maior do que para pessoas brancas, isso é crítico, né? E aí o que a gente vê é que quanto mais eu reduzo para um, eu aumento para o outro, então eu tenho um conflito de aprendizado nesse caso também. E aí me interessa ter essas várias opções para o tomador de decisão saber, tá? Qual é o modelo que é mais apropriado para mim, para eu fazer um problema que seja justo. E aqui eu tenho classes desbalanceadas, em que eu tenho a classe 0 e a classe 1. Vocês podem notar que a classe 0 tem um erro maior, então provavelmente ela tem uma classe um pouco mais difícil. E aí, quando eu tento reduzir o erro para a classe 0, eu aumento para a classe 1, e quando eu tento reduzir o erro para a classe 1, eu aumento para a classe 0. Então, provavelmente eu vou ter que escolher dentre as opções o que é mais interessante para mim. Eu vou aprofundar um pouco mais aqui, que é, de novo, aqui o meu modelo de regressão multinomial. O que acontece aqui? Eu estou somando nas minhas N amostras, e qual que é a questão? Se meu problema é desbalanceado, eu tenho muito mais amostras de uma classe do que de outra. O que vai acontecer? Meu problema de otimização, que minimiza esse erro, ele vai focar na classe com mais amostras, muito provavelmente. E aí eu vou aprender mal as classes com menos amostras, e talvez não tenha um regressor tão útil. Ele vai dar preferência. E além disso, eu tenho uma expectativa do usuário. Um exemplo de caso médico, acho que é o melhor possível aqui para a gente, porque a gente não sabe necessariamente o que um médico deseja em taxa de falso positivo e taxa de falso negativo. Então, a gente não sabe se ele quer, por exemplo, focar, no caso de epilepsia, focar em minimizar o não diagnóstico de um paciente em crise, ou focar em minimizar o diagnóstico de um paciente normal em crise. E aí a gente não tem certeza qual que é a preferência em cada um dos casos. Talvez, se ficar avisando muito que o paciente está em crise quando ele não está, isso gera um ruído muito grande na equipe, e talvez a gente esteja disposto a esperar um pouco a crise acontecer para ter um pouco mais de certeza. E em outros casos, talvez não. A gente quer atuar logo que a crise começa, então a gente quer a gente não quer errar quando o paciente está em crise, e a gente não quer errar isso de forma alguma. Então, a gente tem focos, a gente não sabe muito bem em qual ponto dessa fronteira, dessas opções, desses pontos possíveis aqui, a gente quer estar. Então, dar essas várias opções é interessante para o meu tomador de decisão. Aí aqui eu vou começar a formalizar o que é esse conflito, o que é essa coisa toda, e que é o caso de otimização multi-objetivo. Isso aqui é um exemplo de quando eu estava montando um computador para o laboratório, e eu tinha aqui as performances em benchmark. Aqui eu mudei um pouquinho para ser quanto menor, melhor o benchmark, e aqui o valor em dólares
quanto menor, melhor, a gente vai pagar menos, né? E aí, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, em que eu tenho um custo de $1.800 e uma performance de um pouco maior que 0,12. Só que esse ponto aqui meio que não interessa para a gente, né? Porque existem outros pontos aqui que são melhores que ele nas duas coisas, né? Tem uma performance melhor e tem um preço melhor. Então, esse ponto aqui é o que a gente chama de dominado. Então, e aí esses pontos em preto são os pontos que a gente chama de Pareto ótimos, ou seja, não tem ninguém que não tem nenhuma outra opção em que é melhor de cada um deles nos dois critérios que eu estou avaliando, nos dois objetivos que eu estou avaliando aqui. E aí o nosso objetivo em otimização de objetivo é encontrar todas essas possibilidades aqui. E aí, a gente tem um problema com métodos contraditórios, que é o da CPU, e aí o melhor custo-benefício a gente não sabe a priori qual que é. A gente precisa ter essa enumeração dos valores para saber o que a gente deseja de fato. E aí o que a gente deseja de fato é dar toda a fronteira de Pareto, todas aquelas opções para o meu tomador de decisão avaliar. E aí, como que eu faço tudo isso? Como que eu organizo tudo isso em aprendizado de máquina? Primeiro, eu modelo meu problema como um problema multiobjetivo. Então, no caso de aprendizado com várias classes, eu falo que o aprendizado em cada uma das classes, o erro de aprendizado em cada uma das classes é conflitante. Ou então, o meu erro de aprendizado é conflitante com minha complexidade do modelo. E aí, eu uso o treinamento multiobjetivo, que eu acho várias opções para achar uma fronteira de Pareto. A fronteira de Pareto eu vou ter cada um daqueles pontos é um modelo, então cada um deles é capaz de predizer algo, só que é como que a gente escolhe? Ou o tomador de decisão escolhe um, ou a gente pode combinar vários daqueles modelos e usar abordagens de ensemble. Então, quando a gente combina vários, a gente espera que o modelo seja mais robusto, e aí a gente vai avaliar aqui o quanto a otimização de objetivo de fato gera essa diversidade e contribui para essa robustez com vários modelos. Vou falar um pouco sobre otimização de objetivo. Formalmente, o que é? Eu tenho um problema aqui eu vou até... esse X agora não é mais os dados, aqui é minha variável de decisão, né? E aí eu tenho uma variável de decisão que está restrita, tem algumas restrições. E aí, ao invés de um objetivo só, eu tenho vários. Então, cada um desses é um objetivo. Então, pode ser o aprendizado da classe 1 na classe 2 até a classe M, ou então o erro de aprendizado na classe 1 e a complexidade, o erro de aprendizado e a complexidade, e assim por diante. Aí aqui nessa imagem eu tenho uma representação do que está acontecendo. Então aqui, por exemplo, eu tenho os meus pesos da minha rede neural, ou os pesos parâmetros da minha regressão logística ou regressão multinomial. E para cada um desses parâmetros eu tenho aqui mapeado valores de objetivo, como, por exemplo, complexidade e erro de aprendizado. E o que a gente deseja é achar essa reta preta aqui, que são todos os possíveis modelos que não tem ninguém que é melhor que eles nos dois critérios. E aí, a grande questão voltando aqui, eu tenho vários objetivos, né? Como que eu acho isso? Essa é a dificuldade. Em geral, a gente só trabalha com um. O que a gente faz? A gente usa um método da soma ponderada. Então, eu dou pesos para cada um dos objetivos, falo, olha, esse objetivo tem um peso 0,3, esse 0,5, e vamos lá. Vamos ver o que vai... E aí ele vai achar um modelo só, a gente não vai achar a fronteira de Pareto inteira, a gente vai achar um modelo só, e a gente quer ver o que... E a gente tenta fazer uma amostragem desses pesos para tentar achar a fronteira de Pareto. Aí aqui, de forma geométrica, o que é essa otimização? Eu tenho um hiperplano aqui, né? Que é o meu W, que são os meus pesos, e o que eu faço quando eu faço a otimização, na prática o que eu estou fazendo é arrastando esse hiperplano até ele encontrar esse ponto extremo aqui, que separa o meu espaço dos objetivos, e aí eu acho esse ponto. Então, e aí a gente achou uma solução só. Como a gente acha várias soluções? Várias soluções, o que eu faço? Eu tenho aqui algumas soluções que foram geradas pelos problemas de peso. Então, cada uma dessas retas aqui é o que é a tangente a cada um dos pontos. Então, uma coisa que é importante aqui, esse cara aqui, eu gerei essa reta horizontal, que é otimizando só o objetivo 1, né? Só minimizando o objetivo 1. E que é importante? Tudo que está à esquerda desse ponto, eu não consigo encontrar.
porque se eu encontrar algo à esquerda desse ponto, eu iria contradizer a otimização desse ponto x1. Tudo que está abaixo do x2, eu ia contradizer. Assim como para essa reta, tudo que está para cá dessa reta, eu iria contradizer, e para essa também. E além disso, como meu problema de pesos, ele não... Se eu tiver uma solução aqui, se eu tiver uma solução aqui, ele não vai conseguir encontrar, porque qualquer reta que passa por esse ponto, se eu otimizar ela, ela vai encontrar algum dos outros pontos. O que eu vou ter, na verdade, é uma representação inferior e superior desse problema. Então, esse R é uma representação superior, ou seja, tudo que tiver para cá não vale, então vai tudo sempre para cá, para um novo peso aqui qualquer. E esse R', ele não pode estar para mais próximo de zero do que os hiperplanos que encontraram as soluções que eu encontrei. E aí o que eu faço é achar um hiperplano que mais distancia essa representação superior, essa representação inferior, que é esse mi, para eu encontrar um novo peso para minha otimização. Então, esse mi é o erro da minha representação de objetivo. E aí eu uso esse problema esse problema de otimização aqui para encontrar esse peso. Esse problema é um problema bilinear, eu transformo ele num problema linear inteiro, e aí eu encontro um peso em cada interação. Aí aqui é uma aplicação de como que acontece, né? Eu vou aumentando essa separação entre as retas, até que eu acho essa maior separação possível, então esse novo peso é o que eu vou usar para encontrar a nova solução. E aqui aí as iterações que eu vou fazendo, eu acho primeiro as soluções extremas, otimizando o objetivo 1 e o objetivo 2, eu acho um novo peso aqui, com esse novo peso eu acho a solução RK, eu acho um novo peso aqui, eu acho a solução RL, e assim por diante. Aqui é o algoritmo simplificado, eu já expliquei mais ou menos como ele funciona, que é basicamente, eu tenho as soluções iniciais, com os extremos para cada um dos objetivos, e a partir disso eu consigo achar interativamente novas soluções. E aqui é uma representação para a base Manx, que eu fiz são bases similares, aí o que eu fiz é, eu coloquei cada um das erros de aprendizado para cada uma das bases Manx, é conflitante um com o outro, e aí eu usei o Muniz para gerar essa fronteira. Vocês podem perceber que essa fronteira ela está muito bem espaçada, né? Então é bem interessante ver como funciona. E a gente consegue usar isso, cada um desses caras é um modelo, né? E cada um desses modelos a gente pode usar para predizer valores. Tá, mas como que eu modelo cada uma dessas coisas, né? Eu tenho eu quero achar vários objetivos, e como que eu faço? Primeiro que lembrando que eu usei o problema de pesos, né, a soma ponderada, em que eu dei um peso para cada um dos valores, que era o meu W, né? E aí, qual que é a formulação geral que eu pensei aqui? Eu tenho vários erros de aprendizado, então pode ser refinado para cada classe ou para alguma outra coisa. E aqui eu tenho várias regularizações. Pode acontecer que eu tenha, por exemplo, uma regulação L1 e uma regulação L2, e eu queira ponderá-las de forma diferente, porque eu quero extrair coisas diferentes, porque cada uma delas extrai algo, uma análise diferente, dependendo de como você aumenta esse lambda para gerar um modelo menos complexo, né? E aí o que eu faço é, para cada uma das perdas, eu atribuo um peso, e aí para cada uma das regularizações eu atribuo um outro peso, e com isso eu crio um problema de peso que modela, de certa forma, o meu aprendizado multi-objetivo. E aí eu vou discutir um pouco mais como que a gente acha esses conflitos em breve, mas é isso que a gente usa para gerar os vários modelos. Então, como eu tenho vários modelos, eu preciso lidar com eles. E aí o que eu faço é filtrar de integração de ensembles. Primeiro a gente pode usar aqui o winner takes all, e a gente escolhe um modelo só. Então, pode ser que o meu tomador de decisão olhe a fronteira de Pareto, vê mais ou menos as performances em métricas de acurácia, coisa do tipo, tá, eu quero esse modelo. Ou então eu posso falar, olha, eu quero escolher o modelo que tenha maior acurácia ou o modelo com melhor F1. Aí eu escolho o melhor deles e pronto. Aqui eu posso ter posso fazer essas métricas para cada uma das tarefas, para cada uma das classes, né? Então pode ser que eu resolva fazer recall por cada uma das labels ou o precision para cada uma das labels. Eu também posso escolher uma elite K, que na verdade o que eu faço é escolher, por exemplo, os 10 melhores modelos, seguindo uma certa métrica.
Então, acurácia, F1 e assim por diante. Filtragem multiobjetivo, o que eu faço é, uso várias métricas, então F1, acurácia e capa, tenho 3 métricas, e eu vou descartar todo mundo que tem alguém que é melhor do que ela nas 3. Então, eu vou fazer uma filtragem descartando o que não interessa. E, além disso, eu tenho essa filtragem de diversidade máxima, que eu tenho uma métrica de diversidade, e eu avalio qual que é o valor dessa diversidade quando eu junto 10 modelos. Eu escolho quais são os 10 modelos que têm a maior diversidade possível, porque quanto mais diverso o modelo, melhor. E a agregação tem algumas abordagens, como votos simples. Quem tiver a classe que tiver mais votos dos 10 modelos é escolhida. Voto ponderado, eu pondero esses votos por algum valor. Soma distribuições, meu classificador pode ter uma probabilidade, né? Então, aí eu somo, faço a média dessas probabilidades, ou posso fazer essa média das probabilidades ponderada por um certo valor, combinação bayesiana. E o stacking nada mais é que cada uma das saídas que eu tenho, eu considero que é uma nova coluna. Então, eu tenho, por exemplo, 10 modelos, eu vou ter 10 colunas. Eu uso essas 10 colunas, esses 10 atributos como entrada para o novo modelo. E aí a gente fecha do que o nosso arcabouço proposto. Aqui eu já expliquei um pouco antes, vamos pular para o esquema. Então, aqui eu acho um modelo que destaca cada uma dessas Fs, tem um conflito entre si. Eu acho uma fronteira de Pareto, então eu tenho vários modelos. Cada um desses modelos eu consigo avaliar eles e fazer uma filtragem. E aí eu faço uma agregação desses vários modelos com alguma estratégia para ter uma predição final. Tá. E agora, quais são os contextos em que eu posso aplicar isso? O primeiro é a classificação multiclasse, que é inclusive o trabalho que o Anderson citou agora há pouco. Aqui eu estou falando um pouco dos algoritmos, alguns exemplos de algoritmos de classificação multiclasse, que a gente vai comparar. Além disso, em classificação multiclasse, a gente tem alguns desafios, que a gente vai avaliar aqui também, que é a seleção de modelos. Então, algo que a gente faz muito, muito comumente é a busca em grid, então a gente dá vários valores para o nosso lambda, que controla a complexidade do modelo, escolhe qual é o melhor deles, qual é o melhor modelo gerado por aquele lambda na validação, e aí escolhe esse modelo. Aqui uma outra coisa interessante, a estimação de distribuição, que eu vou, como se eu estivesse otimizando quanto as heurísticas, eu vou otimizando eu crio um processo, um aprendizado bayesiano em que eu vou achando novos lambdas, e aí com isso, esses lambdas eu vou tentando encontrar onde que eu posso melhorar, e aí esse é a melhor para conduzir o meu treinamento com aquele lambda. Além disso, nós lançamos aqui, que a gente comparou com Bag Boosting e Random Fast, e agora vamos falar como que a gente acha o conflito. Então, primeiro, aqui a gente tem um conflito entre complexidade e regressão bial. Esse modelo aqui a gente já viu, né? Que eu tenho a soma para cada uma das tarefas, para cada uma das classes em cada uma das amostras, e isso aqui é a perda de aprendizado, e eu tenho a regularização, que controla a complexidade. O que eu faço faço um W1 aqui, então esse é o objetivo, reduzir o erro de aprendizado, e o W2, que é para reduzir a complexidade do modelo. E aí, o que a gente faz? Aqui é um exemplo que eu estou tentando avaliar a seleção de modelos, em que eu fiz uma amostragem do lambda, duas amostragens diferentes de lambda, certo? E aí usando o grid search, usando vários valores, e aí eu percebo que, quando a gente coloca nessa fronteira de Pareto, né, a gente percebe que essa região aqui, ela está um pouco mais espaçada, e tem um acúmulo de soluções aqui, né? E nessa outra solução, a gente tem um acúmulo aqui no meio e um vazio nessas duas regiões. O que a gente percebe quando a gente usa o NIS é que a gente tem um espalhamento um pouco melhor aqui no meio, a gente tem a gente consegue mostrar um pouco aqui e um pouco mais aqui, e essa região aqui a gente acaba não mostrando porque ela é tão inclinada que provavelmente a diferença entre esses dois valores para perda multinomial não valeria a pena achar aqui, e o NIS acaba não conseguindo encontrar. Mas o que a gente descobre com isso em termos numéricos? Aqui a gente está comparando isso em ranking de Friedman, que nada mais é que eu tenho várias bases de dados, eu vejo qual é o ranking de cada um dos meus
dos meus classificadores, então 1 para o melhor classificador, 2 para o segundo melhor classificador e assim por diante. E eu faço uma média para essas várias bases de dados, desses rankings, para eu saber quem é melhor. Então aqui aqui eu tenho um teste estatístico, né? Então aqui eu indico quantos algoritmos são melhores do que nessa linha, o modelo dessa linha, e aqui eu falo quantos modelos esse modelo é melhor com o significante estatístico. Então o que a gente consegue encontrar é que usar o NISE, eu encontro o melhor ranking possível, mas o que é mais interessante, usar o NISE com menos avaliação, com metade das avaliações, eu tenho um ranking muito próximo, não tem ninguém que é melhor do que ele, e ele continua sendo melhor que os outros 10 outros algoritmos. Então, eu consigo fazer em menos iterações, em menos amostragens do Lambda, né? No caso aqui não é exatamente o Lambda, são os Ws, eu consigo achar uma performance parecida. Tá, e como que acontece como eu posso usar a otimização de objetivo para gerar diversidade em ensemble? Aqui, eu tenho um gráfico que eu estou aumentando o Lambda aqui, eu estou reduzindo a complexidade do modelo, e eu estou vendo o que acontece com o erro multinomial, o erro de aprendizado para cada uma das amostras. O exemplo mais interessante aqui é o vermelho. Então, eu tenho um erro bem baixo aqui, no começo, ou seja, quando o modelo é bem complexo, ele aprende bastante para essa amostra, e com o aumento dele, essa amostra aprende cada vez menos. Então, isso acontece em vários outros casos. Esse cinza, ele acaba invertendo com esse marrom e depois voltando. Esse roxo também, ele vai aumentando aqui. E o que acontece, então? Se eu pensar que eu tô achando vários lambdas diferentes aqui, na prática, o que eu estou encontrando é que eu tenho modelos diferentes que dão focos diferentes para cada uma das amostras, dependendo da complexidade do modelo. Então, isso acaba tendo um certo... Acaba lembrando um pouco bagging, né? Porque bagging eu posso mostrar mais de uma vez uma certa amostra, então talvez ele foque um pouco mais naquela amostra. Eu posso não mostrar uma amostra, então talvez ele não consiga aprender tão bem. E aí, com otimização de objetivo, eu consigo achar uma boa amostragem desses lambdas. Né? A gente já viu que ele amostra bem no exemplo anterior, eu vou conseguir uma boa amostragem aqui também. E aí, aqui eu estou fazendo uma comparação, isso aqui é a diversidade, né? Então, quanto mais alto, mais diverso, o meu conjunto de modelos, então aqui, por exemplo, com 20 modelos, eu tenho essa diversidade, eu acho acho mais modelos com NISE, então 30 eu tenho essa diversidade, e aí eu estou comparando com bagging e com boosting. O que é interessante aqui é que boosting, quanto mais modelo eu acho, menos diverso ele fica, o que é bem esperado, né? Porque eu estou focando em aprender as amostras que eu não consegui aprender antes. E no bagging a gente espera realmente que ele tenha uma diversidade bem constante, porque eu estou sempre amostrando fazendo reamostragens, e esses modelos eu espero que sejam a diversidade não mude, por mais que eu adicione modelos. A diversidade desse conjunto de modelos, né? E aí o que eu encontro aqui é que, de fato, o NISE ele tem mais diversidade que Boosting, mas ele não tem mais diversidade que bagging. E aí, por final, a gente quis comparar esses vários modelos que eu achei num aprendizado multi-objetivo com 149 classificadores. 179 classificadores de vários tipos. A gente avaliou em acurácia e capa. E o que a gente encontra são esses modelos em preto aqui. O que eu faço, eu tenho esses vários modelos, eu posso fazer um ensemble, posso escolher o melhor, e assim por diante. De forma geral, a gente percebe, aqui, vale lembrar que são 170 algoritmos, então aqui é só o começo, só os 60 primeiros. Então a gente está bem no começo aqui, tem um ranking capa alto, um ranking de Friedman alto, e as únicas coisas que são melhores aqui, em geral, são modelos muito mais complexos. Então, como Random Forest, SVM com radial, e então a gente percebe que mesmo sendo um modelo bem menos complexo, que é um modelo multinomial, a gente consegue alcançar uma boa performance por esse ensemble. Isso tanto para acurácia quanto para capa. Então, aqui também a gente tem resultados bons. Tá, e para a classe desbalanceada, o que acontece? Qual é o conflito que eu encontro?
Primeiro, isso é algo muito, é uma classe avançada, é algo muito importante, né? Porque isso acontece naturalmente. A gente tem vários problemas nossos que a gente tem muito menos amostras para uma classe do que para outra. Então, para uma médico, ainda bem que as pessoas ficam menos doentes do que sadias, para cada uma das doenças. E aí, vou ter muito menos amostras de um paciente doente do que de um paciente não doente. Até mesmo no caso de epilepsia, mesmo que o paciente seja epiléptico, ele tem períodos de crise muito menores do que os períodos saudáveis. E aí, a gente tem esse desafio de lidar com essa escassez de dados somente de uma classe. E aí, se a gente não lida com esse desbalanço das classes, a gente pode ter classificadores que não sejam bons. Tá. E aqui são algumas abordagens que a gente tem para lidar com isso, né? Que é dar valores diferentes de importância para cada um dos aprendizados, reamostrar, por exemplo, tirando amostras da classe majoritária. A gente pode criar uma estratégia de boosting, a gente pode usar a otimização de objetivo. E aí, como que a gente encontra esse conflito entre as classes? Esse aqui é um trabalho do JCNN. Então, o que a gente fez aqui, assim como eu falei antes, a gente fala que, olha, cada uma das perdas de cada classe é conflitante. E aí, o que eu faço, eu acho dois modelos adaptados diferentes, em que eu tenho, num modelo eu falo que é conflitante o erro de aprendizado como um todo, para todas as classes, e a regularização. Esse o K que eu uso para compensar, por exemplo, se eu colocar um aqui, eu falo que todas as amostras são equivalentes. Se eu colocar aqui o número de amostras para uma certa classe, eu deixo as classes de forma equivalente. Mas isso pode não ser suficiente para a gente. Então, por isso, a gente acha um outro modelo aqui, em que a gente dá um peso para cada uma das classes. Então, a gente fala aqui que o erro em cada uma das classes são conflitantes. E são conflitantes também com a regularização. E aí, o que a gente encontra aqui é o nosso, de novo, aquela fronteira de Pareto. Então, aqui eu tenho o erro para a classe 1 e o erro para a classe 2. Se eu diminuo o erro da classe 1, aumento para a classe 2 e vice-versa, para duas bases de dados aqui. E aí eu fiz alguns tipos de modelo. Esse MO é o caso do conflito entre as classes. O Standard MO é um ad hoc, né? Eu coloco então todas as amostras têm um peso equivalente. Esse SMO eu falo que as classes têm pesos equivalentes, coloco o número de amostras daquela classe e eu posso combinar esses vários modelos de várias formas, né? E aí o que a gente encontra é que, isso aqui eu coloquei só um exemplo, só uma tabela com um desbalanço alto, que é um desbalanço maior que 9. O trabalho a gente fez com vários tipos de desbalanço para multiclasse. A gente também testou o caso de variar o F-beta para ele ter preferência diferente para cada uma para uma classe ou outra, né? E aí aqui o que a gente encontra é que, primeiro, é interessante ver que esse CSMO aqui, esse MO, que é o caso do conflito de todas as classes, ele tem uma performance razoável, né? Então ele tem um ranking relativamente alto. E esse último caso aqui, eu fiz um teste de Friedman, em que eu considero a não dominância. Então é um outro, eu propus um outro tipo de fazer esse teste para considerar mais de uma métrica, ao invés de uma métrica só. E aí ele tem uma performance boa. E aí quando eu combino esses valores ad hoc com o CSMO, ele tem a melhor performance possível e é por muito, né? Então aqui é o 1512 é um ranking bem menor do que o resto. E ele é bom também em cada uma das métricas em separado. E aí o que é interessante, esse caso aqui, todas as estratégias que eu apresentei, eles eram winner takes all. Então eu escolhi só um modelo para comparar com o resto. E aí a gente percebe que os modelos que são bons para um desbalanço alto são boostings, né? Então são ensembles. Esses três caras aqui são ensembles. E aí eu faço o ensemble do nosso e comparo com o deles, com a melhor abordagem que a gente teve, e a gente percebe que a abordagem que a gente propõe ela é bastante melhor do que os outros ensembles, mesmo eles sendo os melhores no caso anterior. Além disso, a gente tem um outro tipo de conflito, que a gente pode abordar um outro problema, que é o problema da unidade multitarefa. Aqui, por exemplo, vamos pensar que eu estou tentando detectar crise epiléptica de vários pacientes. Então, cada uma das tarefas é um paciente diferente, tentando aprender
se naquele período ali ele está tendo uma crise ou não. A gente tem que criar talvez criar um modelo só para todo mundo não seja inteligente. Só que a gente espera que os pacientes talvez tenham padrões parecidos, né? Não, talvez não todos os pacientes tenham padrões parecidos entre si, mas a gente espera grupos de pacientes com padrões parecidos. Então a gente usa, o que a gente tenta fazer a gente tenta criar um modelo para cada um dos pacientes que pondere o quanto ele leva em consideração o aprendizado de cada uma das tarefas. Por que a gente faz isso? Lembra que aqui a gente tem uma escassez muito grande dos dados de crise, né? Então, a gente tem muito pouco. Então, se a gente usar só os dados de crise de um paciente só, talvez a gente não consiga aprender tão bem. E quando eu falo, olha um pouco para as tarefas dos outros pacientes, talvez algum outro paciente tenha um padrão parecido, e eu acabo compensando a escassez de dados com os dados de outros pacientes. Então, para isso, o aprendizado multitarefa é muito interessante. E aí, a modelagem padrão, em geral, é um erro de aprendizado para tudo que eu somo, um erro de aprendizado para cada uma tarefa que eu somo entre si, e eu tenho uma regularização que tenta juntar esses aprendizados. Essa é o mais tradicional. Aqui são algumas metodologias, eu vou pular. São algumas formas, alguns tipos de complemento de aprendizado. E aí, como a gente modela isso no nosso caso? Então, aqui a gente tinha aquela perda e regularização. A gente fez uma abordagem um pouco diferente. A regularização, talvez ela crie um modelo para cada um dos pacientes. A gente não fez isso. A gente criou um modelo para todos os pacientes ao mesmo tempo. E aí, a gente fala que a perda de aprendizado para cada um dos pacientes é conflitante entre si. Então, quando a gente gerar a fronteira de Pareto, a gente vai gerar vários trade-offs de perda de aprendizado para cada um dos pacientes de forma diferente, achando compromissos entre cada paciente de forma diferente, e acha uma boa amostragem. E aí, o que a gente faz cada um desses dados está gerando um novo modelo, e aí, para cada paciente, eu vejo quais desses modelos são mais interessantes, e, por exemplo, usando a acurácia ou alguma outra métrica, e eu faço um ensemble desses vários modelos. Aqui é, de novo, aquela representação, então eu tenho cada um desses pontos é um modelo aqui, e eu combino esses vários modelos. Aí aqui é um exemplo que não é do caso dos pacientes, que eu fiz algumas bases artificiais, algumas bases reais, e eu vou apresentar rapidamente. Então aqui, quanto maior é uma média de acurácia, quanto maior, melhor. Aqui a gente tem os dados independentes, né? Então, tem nenhuma tarefa tem relação com a outra, e a gente acaba tendo um problema aqui, porque a gente assume algo muito forte, que é o modelo ser igual, e aí a gente tem que usar outros modelos aqui para compensar. Mas, quando a gente assume que tudo é igual, esse caso aqui é quando a gente tem todos os modelos pertencendo a um grupo só, a gente tem um ganho de performance muito grande, mas não só. Aqui, quando eu falo que existem 3 clusters nessas amostras sintéticas, eu também tenho um ganho de performance para o nosso algoritmo. E aqui embaixo são 3 bases de dados reais, em que a gente percebe que peço desculpa, que aqui os nossos modelos são os modelos finais, em roxo e azul. Esses modelos aqui são os modelos adversários. Então, voltando aqui, a gente tem uma perda, enquanto eles estão sempre altos. Aqui a gente tem um ganho. E aqui, no caso dos dados reais, a gente tem uma performance similar aos adversários de multitask e de single task, que é quando abordo cada um dos problemas em separado. E aí a gente tem aqui é importante que a gente pode avaliar uma outra coisa, um aspecto qualitativo. Porque lembra dos pesos de cada uma das tarefas que eu dou no determinado objetivo? E se dos 10 melhores modelos que eu tiver para uma certa tarefa, uma tarefa T, eu fizer uma média desses pesos? E aí eu uso esses pesos para ver qual é a relação entre as tarefas. Então aqui eu estou usando um exemplo de 3 tarefas com 3 outliers. E aqui são os parâmetros que eu usei para gerar essa base sintética. E aí eu vou aumentando o número de amostras e vejo quais são os pesos aqui. Então, esse é um heatmap dos pesos da otimização de objetivo para os 10 melhores modelos para cada tarefa. Então, para a tarefa 0, a gente percebe que ele tem algo muito junto aqui do modelo 1. A gente percebe que todos esses modelos aqui, que é o primeiro cluster, tem essa mesmo padrão. Aqui a gente acha um outro cluster aqui, que é o segundo. Ou seja, a otimização de objetivo consegue recapturar quais eram
as tarefas iniciais que eu tinha planejado. E aí a gente tem algumas outras contribuições em inteligência de aprendizado. A gente usou isso para detectar crises epilépticas, mais por aprendizado por transferência. E a gente também usou para classificação multirótulo, que a única diferença para aprendizado é uma classificação em que eu posso ter mais de uma classe ao mesmo tempo, né? E aí ela não é nem classificação multiclasse, nem aprendizado multitarefa. A gente modelou como aprendizado multitarefa e resolveu esse problema. Além disso, a gente tem um problema de imparcialidade no empregado de máquina. Aqui a gente tem alguns problemas nos últimos anos em que a gente tinha modelos que discriminavam mulheres em avaliação de currículos e modelos que discriminavam afro-americanos em reincidência de crime. E o que a gente faz? Vamos pensar que aqui a gente tem uma base de dados e eu tenho um A aqui, que é um atributo que diz qual é o gênero ou a etnia de uma pessoa. Se eu junto os dados para cada um desses grupos, desse atributo protegido, eu posso usar uma função de benefício aqui que se essa função de benefício for similar para todos os grupos, eu posso falar que esse modelo é justo. E aí, quais são os conflitos que a gente tem aqui, então? Então, primeiro que a gente tem um conflito entre perdas, como eu já mostrei na introdução. Então, eu faço um valor para cada uma das perdas. E, além disso, eu modelo aqui uma coisa que chama aceitação. Que, então, eu tenho... Aceitação é quão distante está de alcançar uma certa saída. Então, vamos supor que a saída que a gente quer é a pessoa ser liberada da prisão, ou conseguir crédito, ou algo do tipo. Então, a gente tem uma saída que é mais interessante do que a outra, né? Então, esse A, que é o quão distante cada um está daquela saída, só que o problema é, se a gente faz esse conflitante aqui, fala, olha, eu quero ver quanto todo mundo tem de uns. Meu modelo de aprendizado pode falar todo mundo tem um, e tá ótimo, tem uma solução óbvia que não aprendeu nada. Então, a gente fala que essas aceitações são conflitantes também com a perda de aprendizado. E aí, eu tenho as fronteiras de Pareto aqui, tanto no treinamento quanto na validação. A gente tem alguns modelos aqui tradicionais, por exemplo, o LogReg, que é o sem considerar a discriminação, e ele acaba, inclusive, discriminando muito em alguns casos. E aqui a gente tem os dados na validação, que mostra para a gente que, principalmente nesse caso do adult, que alguns modelos, a gente encontra uma representação tão boa, que por mais que a gente tenha alguns modelos que são nossos mesmos dominados, a gente acha uma representação aqui de modelos que são melhores do que os outros em todos os valores, inclusive alguns dos nossos concorrentes. Isso aqui é o caso o conflito entre os erros de aprendizado, né, das perdas, e aqui é o caso da aceitação. Como a gente tem um objetivo a mais, a gente tem a aceitação em cada um dos eixos, e a cor indica qual é o erro de aprendizado. Quanto mais escuro, menor o erro. Aqui, esses modelos aqui são o que a gente está comparando com eles, né? Então, essa reta aqui, ela indica quando os modelos têm a aceitação igual. Então, os modelos deles encontram aceitações iguais, só que os nossos modelos, eles encontram, por exemplo, esse caso aqui, são modelos com uma perda bem parecida, mas que tem uma aceitação muito menor para os dois objetivos. Então, por mais que ele discrimine um pouco mais, isso pode valer a pena porque a gente dá mais benefício para os dois grupos. E aí a gente vai ter que escolher entre eles o que é mais interessante para a gente. Aqui um rápido overview de outros trabalhos. Aqui a gente está fazendo a detecção taxonômica de formigas usando uma ResNet. Então a gente tem as imagens de formiga e usa uma ResNet para identificar elas. Só que essas formigas têm várias visões, né? Então eu tenho várias fotos diferentes para o mesmo espécime, para a mesma formiga. E aí eu posso gerar modelos que são gerais, ou seja, eu coloco todas as imagens junto e tento classificar os gêneros taxonômicos diferentes. Eu crio modelos, um para cada uma das visões, ou eu posso usar esse modelo único e continuar treinando ele, fazendo transfer learning para cada uma das visões em separado. Então, é como se eu aprendesse de formas diferentes, né? Aprendesse todo mundo junto, separado, e aí uma coisa intermediária, e eu estou tentando capturar isso, e eu junto tudo isso no ensemble. Por que eu estou recapitulando isso também? Porque o que eu posso fazer é juntar todas essas entradas para uma entrada só, e usar algo que chama grupo laço, para
para tentar aprender essas múltiplas visões. O que o grupo laço faz? Ele abafa ou permite visões inteiras. Então, se aquele, vamos supor que uma visão seja muito ruim, ele vai tentar abafar ela. E aí, o que acontece? A regularização para cada uma das visões, a gente pode dizer que elas são conflitantes entre si, e o erro para cada uma das visões, a gente pode dizer que são conflitantes entre si. E aí, a gente tem um outro modelo multiobjetivo que a gente aplicou para a detecção de crise epiléptica e encontrou um modelo aqui que tem sensibilidade maior, especificidade maior e uma latência equivalente ao melhor possível. E aqui, por fim, a última coisa que também envolve a otimização multiobjetivo, que é o caso de antecedente contrafactual. Isso aqui é uma forma de explicar modelos. Então, a gente tem um modelo aqui que tem que, por exemplo, aqui em vermelho são regiões da cidade de São Paulo que tem alta criminalidade, em verde são regiões que têm baixa criminalidade. O classificador identificou como baixa criminalidade, aqui como alta criminalidade. O que eu estou tentando fazer eu tenho uma região que tem alta criminalidade, eu estou tentando mudar ela para ficar com baixa criminalidade. Então, eu estou mudando os valores socioeconômicos daquela região. Então, por exemplo, o número de passageiros que passa para aquela região, tentando reduzir isso e fazendo com que aquela região agora fique segura segundo aquele classificador. Então, eu tenho várias opções, por exemplo, mudar a quantidade de pontos de ônibus e de pessoas de alta renda, então reduzir o número de pontos de ônibus e aumentar a quantidade de pessoas de alta renda naquela região. E é que tá. Aqui não necessariamente quando a gente muda isso, a gente vai conseguir algo de fato, a gente vai fazer aquela região ficar mais segura. Mas isso ajuda a gente a entender o porquê aquela região não é segura. Em alguns casos, talvez um planejamento de políticas públicas consiga encontrar utilidade algumas das opções como úteis. E por que eu estou apresentando isso? Porque cada um desses valores aqui, cada uma dessas mudanças, né? Eu posso dizer que uma mudança em cada um dos atributos é um objetivo, e aí eu vou gerar aquela fronteira de Pareto que acha uma diversidade grande de mudanças possíveis, e aí eu acho todas as possibilidades. A primeira coluna aqui é o meu valor original de uma região de São Paulo, e cada uma das outras colunas são possíveis conjuntos de mudança, então mudar regiões de alto risco e o número de casas permanentes. E aí, se eu mudar isso, os dois ao mesmo tempo, eu tenho uma redução de crime. E aí, cada uma das colunas é uma opção. O meu tomador de decisão pode olhar entre essas várias opções, o que ele talvez não tivesse se eu encontrasse uma solução só. E aqui é um caso de análise de crédito, em que a pessoa foi pedir crédito e eu estou tentando falar para ela o que ela tem que mudar para conseguir o crédito agora. Esse caso aqui é um pouco mais direto, porque esse mesmo modelo vai ser o que vai avaliar o crédito dela depois. Então, se ela mudar, de fato, ela vai conseguir crédito depois. Então, para concluir aqui, o grande objetivo dessa mineração é mostrar que como a otimização de objetivo ela gera várias soluções com diferentes focos para cada uma das minhas tarefas, dos meus conflitos que eu tenho no processo de aprendizado, a gente acaba aprendendo coisas diferentes. Então, isso acaba extraindo coisas diferentes que se a gente, por exemplo, achasse um objetivo só e tentasse ficar mudando alguns parâmetros até achar o que a gente quer. Primeiro, que a gente iria encontrar só uma solução, e segundo, que a gente não teria essa diversidade, aquela diversidade de ensembles que a gente tem por causa do multiclasse, a gente vai verificar ela em outros casos também. Então, a mensagem aqui é sempre pensar num problema de aprendizado como tendo coisas conflitantes, e quando você lida com eles, talvez você extraia algo que você não espere. E por fim, no caso de contrafactual, que eu estou tentando mudar algo para atingir, a otimização objetiva é muito útil porque ela sempre te dá várias opções. Então, ali eu estou falando, olha, quais são todas as possíveis mudanças que alguém pode fazer para conseguir crédito. Aí, quando eu uso a otimização de objetivo, eu acho as mudanças ótimas, né? Então, não acho uma coisa só, mas não vou achar nada que, por exemplo, iria pedir menos crédito que ele deseja e, ao mesmo tempo, pedir menos do que pedir para aumentar um salário se já tiver uma solução que tem algo mais parcimonioso do que isso. Então, aqui é mais essa mensagem que eu tenho para dar, e agora eu estou aberto a questões. Tá.
Deu um pouquinho a mais? Não, sem problema. Muito obrigado, Marcos, pela apresentação. É muito bom ver as explorações nesse sentido, porque você tocou aqui em vários aspectos de machine learning, né, hoje em dia, que são importantíssimos. A questão da solução justa, a questão da explicabilidade, e acaba que ao inserir esses elementos, você automaticamente insere algo conflitante, né? Por exemplo, um conflito que até você não mencionou aqui, mas um conflito que aparece muito é se você precisa de explicabilidade, às vezes você não pode ter um modelo tão complexo, então você vai ter que Sim. ter essa situação, né? Eu acho bastante interessante, super up-to-date esse tipo de exploração. Eu queria começar passando para os ouvintes aqui, participantes, fazerem perguntas. Quem tiver interesse em fazer pergunta, por favor, levante a mãozinha e aí eu faço o unmute do microfone. Não fica liberado para qualquer um fazer o unmute, é só quando vai pela mãozinha. E assim a gente tem uma discussão mais interessante aqui sobre esses aspectos. Então, vamos ver aqui quem levantou primeiro. Luiz. Então, Luiz, eu estou passando aqui para você, você pode fazer o unmute aí agora. Opa, tá me ouvindo? Sim. Então, sim. Primeiro, parabéns pela apresentação, bastante legal. Obrigado. Eu sou da área de otimização combinatória e eu estou exatamente estudando otimização multiobjetivo. Me corrige se eu entendi certo. Você usa o método da soma ponderada e você pega lá uma combinação de pesos e treina o modelo com essa combinação de peso. Perfeito. Tá. Então, que o que eu vejo que em otimização multiobjetiva, otimização combinatória, o que tem se usado mais hoje em dia é algoritmo genético, que você tem várias soluções e vai evoluindo elas com o tempo. Então, se eu entendi direito, isso não seria uma abordagem boa na área de aprendizado de máquina, porque cada indivíduo da população do algoritmo genético teria que treinar ele. Então, ia ficar bastante pesado. Ou estou entendendo errado? Então, acho que, no fim das contas, essa foi a grande motivação. O Monize que eu apresentei foi algo que a gente propôs durante a minha pesquisa. Então, a tentativa ali era realmente não ter que fazer tantas amostragens assim, para não ter que exatamente treinar um modelo a cada vez. Talvez você consiga fazer coisas intermediárias, tipo, por exemplo, não treinar o modelo até o fim e fazer com que essa fronteira vá evoluindo com o tempo, entendeu? Então, você permite que, por exemplo, só treine algumas iterações do método gradiente, para você evitar ter exaurir até o modelo no final e você ainda assim poder usar o algoritmo genético. A abordagem aqui, eu não quis usar algoritmo genético muito por causa dessa questão da explicabilidade do problema de pesos. Então, em machine learning em geral, a gente sempre faz uma soma ponderada para tudo. Então, é o lambda ali que pondera as coisas, e aí eu poder resgatar o lambda ou poder resgatar a relação entre as tarefas era algo importante para mim. Entendi. E essa é uma informação que ia ficar perdida no algoritmo genético. Exatamente, eu não conseguia resgatar qual que é a ponderação que eu tinha. Tá, não, beleza. Era mais isso mesmo. Obrigado. Nada. Obrigado, Luiz. Mais perguntas? Pode ser pelo chat também, se estiverem envergonhados em fazer a pergunta ao vivo. Bom, enquanto o pessoal vai ganhando coragem para fazer a pergunta, Marcos, eu gostaria que você, se você puder, explicar um pouco em relação a qual que é a questão do footprint desses métodos que você está trabalhando, assim, com que tamanho, que escala de dados você consegue processar, esses métodos em que você olha muitas questões de conflitos, né? É claro que quanto mais conflitos acaba ficando mais caro, mas tipicamente em que escala você está trabalhando? E se você puder falar essa escala em termos de data points, mais ou menos quantos pontos, o maior problema que você trabalhou até agora, e se não foi tão grande assim, como você visualiza isso para passar a trabalhar em larga escala? Por exemplo, sei lá, não sei que escala você vai falar, mas se você trabalha com milhares, como é que você poderia passar a trabalhar com milhões? Certo. Nossa, agora eu não
eu não lembro exatamente qual o número de data points que eu estava trabalhando, mas, de forma geral, o que eu posso falar aqui, eu acabo tendo, em geral, eu preciso que esse problema caiba na memória, na atual modelagem. Então, por exemplo, os problemas que eu tenho de crise de epilepsia, os dados tinham, em geral, em torno de 1 giga para cada paciente. Então, eu fazia uma reamostragem para reduzir um pouco o número de dados, iria para algumas centenas de megas, só que eu tenho que lidar com vários pacientes ao mesmo tempo. Então, o que eu preciso na modelagem atual do Monize é que eu consiga otimizar até o fim. Então, eu não posso ter se eu não otimizo até o fim, eu tenho um problema da otimalidade, porque eu assumo otimalidade no fim do modelo. E aí, isso limita um pouco ao tamanho da memória. Então... Mas essa é uma limitação de engenharia da implementação atual, certo? Isso. Tem uma limitação teórica também, né? Então, eu teria que mudar o algoritmo para ele lidar com soluções não ótimas. Uhum. Então, eu tenho que assumir algo diferente e achar de novo um novo algoritmo, mas eu não acredito que isso seja um problema, de fato. Porque eu posso assumir que quando eu encontro um novo ponto que, por exemplo, fere a otimalidade de um certo problema de pesos, eu reatualizo tudo e consigo fazer uma nova exploração. Uhum. Então, tem como refazer, mas a implementação atual não tá lidando com isso. Mas o âmbito de otimização multi-objetivo para aprendizado de máquina, ele não se limita a isso. Então, eu estou trabalhando agora orientando um aluno de mestrado, a gente está usando a otimização multi-objetivo para a busca de redes neurais de CNNs, para imagens. Então, a gente criou um novo algoritmo para lidar com a não convexidade da rede neural. E aí, com isso, a gente foi atualizando. Então, a gente vai achando pontos não dominados com o tempo, né? Esses pontos a gente vai otimizando e achando pontos que não são mais úteis, mas a gente consegue ir atualizando esses pesos e recalculando esses pesos para achar novas soluções e novos modelos. Então, é mais uma questão da limitação atual do que a limitação do conceito em si. Muito bem, tem uma pergunta aqui do Rafa. Nessa linha da pergunta que eu fiz, além da quantidade de pontos, qual é geralmente o número de objetivos conflitantes máximo, por exemplo, que você consegue lidar hoje? Tá. O que eu trabalhei, o máximo que eu já trabalhei foi 20. 20 objetivos conflitantes, que foi o problema de multitarefa, eu assumi 20 tarefas. A grande questão nesse caso não há nem a dificuldade em lidar com muitos objetivos, porque o Moniz não tem esse problema. O maior problema é a maldição da dimensionalidade. Então, se eu tenho um número de objetivos muito grandes, eu não vou conseguir povoar a fronteira de Pareto, né? Tudo é Pareto. Então, como que eu acho uma relação para conseguir povoar ela? Mas com 20 objetivos, a gente conseguiu chegar a bons resultados já, e mesmo a gente não... E por mais que o problema seja exponencial, né, para a gente conseguir achar uma boa exploração, a gente teria que achar um número exponencial de soluções para povoar os 20 objetivos. Com uma amostragem linear, a gente já conseguiu. Então, a gente achava 50 modelos para cada objetivo e a gente já conseguiu encontrar bons resultados. Legal. Assim, você mostrou aqui vários resultados interessantes do trabalho que você fez até agora, mas pela sua experiência hoje, o que você colocaria como, sei lá, um ou dois grandes desafios nessa área que você gostaria de explorar aí nos próximos anos, que você acha que realmente significariam um avanço na ciência? Nossa! Tá. O que, assim, o grande... Eu não sei se exatamente seria um novo problema, mas o grande desafio que eu tive e ainda não consegui desvendar é quais são as propriedades teóricas em termos de aprendizado de máquina que geram esses resultados que a gente encontrou. Porque quando eu pondero os objetivos para cada uma das tarefas, eu consigo encontrar de volta a relação entre as tarefas.
o que está acontecendo ali. Então, no caso, quando você modela, por exemplo, uma matriz de covariância, uma matriz de covariância, como que eu posso dizer? Eu consigo saber qual é a relação entre eles e fica um pouco mais óbvio. Mas num... Você colocaria, então, que uma explicação teórica seria muito importante para o avanço da área. Mas Sim, em termos de aplicações, assim, porque você mostrou várias aplicações super interessantes aqui. E você está falando bastante na questão de justiça. Eu acho que com LGPD, com essa questão toda agora, a sua pesquisa vai crescer bastante com a necessidade de modelos explicáveis. Você citou, inclusive, o Farid, que deve ser o mesmo Farid que a gente conhece na área de forense, que é o Hani Farid, que trabalha com essa questão de reincidência, né? Quando a pessoa vai ser liberada para liberdade condicional. Ele mostrou que os modelos que eles usaram lá, que eles usam nos Estados Unidos, são super enviesados, né? E eu acho que essa pesquisa de você verificar aí como que existe o viés é muito interessante. A pergunta que eu vou te falar agora, não sei se você já pensou nisso, mas uma vez que você consegue identificar que um modelo tem certo viés, certo. você usou toda a análise que o ferramental que você mostrou aqui, você encontrou que tem um certo viés. Existe, na linha que você trabalha, alguma forma de você tentar diminuir esse viés pelas ferramentas que você tem usado? Porque, pelo que eu Sim, entendi um pouco, naquela ferramenta final ali, você estudou um pouco disso, né? De estudar o impacto que tem a certas alterações, como que isso vai se mapear na saída. sim. A gente já consegue reduzir o viés, isso com certeza. Só que isso tem um custo na acurácia. Então, isso vai ter um custo no aprendizado, porque os dados estão roupados É natural, aleatoriamente. é natural. Se você tiver, por exemplo, 1 milhão de faces de caucasianos e seu problema é reconhecimento de faces, e quando você vai fazer o ajuste para faces não caucasianas, vai cair a acurácia. Mas vai ser um Sim, modelo mais justo, menos vai. enviesado. Sim, isso a gente já consegue fazer. Inclusive, o exemplo que eu dei aqui foi um trabalho que a gente acabou de submeter para uma special issue, um trabalho com uma orientada, e a gente conseguiu, primeiro, tem outros modelos que conseguem sim reduzir bastante a desigualdade, essa diferença, a gente consegue de fato reduzir o viés, e o que a gente encontrou, na verdade, foi um modelo que a gente consegue escolher o quanto de viés a gente perde para não perder tanta acurácia. Então, como a gente gera essa diversidade muito grande de modelos, a gente tentou focar muito mais nesse trade-off. Olha, eu quero perder só um pouco de acurácia para melhorar o viés. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem muito para nadar aqui ainda, sabe? Legal. Então, a gente tem os trabalhos futuros, inclusive, a gente vai afundar um pouco mais em quais são bases de dados que tem viés, a gente não explorou ainda, como que isso se insere no contexto nosso no Brasil e Latinoamérica, e acho que o maior desafio, ao meu ver, porque esse modelo que a gente gerou, ele é muito focado numa regressão multinomial. Então, acho que o maior desafio que a gente vai ter é conseguir criar formas que sejam transparentes para o usuário de reduzir a discriminação. Então, eu vou ter algo que, por exemplo, alguma forma de avaliar essa discriminação e quais são os grupos que são discriminados e como que eu faço algo que, independente do modelo que eu acople, ele vai conseguir reduzir. Talvez ele não consiga reduzir tanto, mas esse desafio eu acho que, de fato, é muito grande. E, para mim, eu acho que pensar isso no contexto de otimização de objetivo é ainda mais importante, porque a gente sabe que existe um conflito aqui. Então, não adianta a gente fingir que não vai reduzir a acurácia, ou então achar uma soma ponderada de vários atributos, métricas tanto de discriminação quanto de performance do modelo, sem levar em conta esse conflito. Então, acho que essa linha a gente vai ainda seguir muito em frente. Muito bom. O Otávio pergunta aqui se a implementação do que você mostrou aqui está disponível, se ela é open source. Ainda não. Esse é um outro desafio que eu preciso transformar isso, na verdade, numa biblioteca. Numa biblioteca flexível, para poder aceitar novas Funcionalidades, né?
não só novas funcionalidades, novas implementações. Então, a pessoa pode achar um conflito de aprendizado que eu não pensei. Então, ela precisa poder ser capaz de implementar isso, sei lá, com uma classe, numa classe abstrata ou algo do tipo. Então, acho que esse é algo que eu tentei fazer durante o doutorado, mas não consegui chegar no fim, sabe? O Thiago pergunta, quais as principais vantagens de conseguir diversidade de modelos que cumprem os mesmos objetivos? Quanto mais objetivos, mais difícil conseguir uma grande diversidade? Estou lendo aqui de volta para entender. As vantagens de conseguir... Eu não entendi com os mesmos objetivos. Que você mostrou uma maneira de encontrar diversidade quando objetivos são conflitantes. Certo. Aí ele está fazendo o papel de advogado do diabo. Quando o objetivo não é conflitante, ainda assim é interessante ter diversidade? Ah, tá. É uma pergunta que eu não sei muito bem como responder, porque se o objetivo for de fato não conflitante, você acha uma solução única. Então, talvez se você encontrar, o ponto é, se você encontrar modelos que sejam fracamente conflitantes, vamos dizer assim, você vai conseguir encontrar diversidade. Então, vamos supor que se você você amostre você crie duas amostras. Então, vamos supor que você pega os seus dados e divide em dois. Aí você tem dois objetivos. Se você explorar o teu multi-objetivo para esses dois grupos, talvez você, de fato, encontre diversidade. Porque ele vai otimizar para duas coisas que não são tão conflitantes assim, porque a gente espera que o erro seja parecido, mas dentro desse conflito que vai ter entre esses dois grupos, a gente vai achar diversidade. E aí, quanto mais objetivos, se a gente vai conseguir, se é mais difícil conseguir diversidade. Acho que não. Porque com mais objetivos, você vai ter modelos muito diferentes para cumprir cada um dos objetivos, inclusive uma solução extrema. Então, quando eu otimizo cada um dos objetivos, eu já vou ter uma diversidade muito grande para esses. Talvez esses modelos não sejam úteis, mas eles vão ser diversos. E aí, a dificuldade é, de fato, criar uma fronteira de parede para muitos objetivos. Mas que vai ter diversidade, vai. A dificuldade talvez seja a gente encontrar modelos que vão atingir o que a gente deseja quando a gente tem um número muito grande de objetivos. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta, uma curiosidade que eu já tinha desde a época que a gente estava trabalhando naquele paper, que até acho que eu já cheguei a conversar contigo, porque quando os revisores pediram para a gente fazer experimentos com Deep Learning. Como que você enxerga o casamento dessa sua área de pesquisa com Deep Learning no sentido de trazer explicabilidade? Tá. Deixa eu pensar em como... A grande questão em Deep Learning, para trazer explicabilidade, acho que o desafio da área é, por exemplo, eu já vi tem algumas explicações após, né, o processamento, que tenta ver qual os mapas de influência e tal, e tem algumas que talvez sejam um pouco mais vinculadas com o que a gente pode ter desafio de multi-objetivo. Por exemplo, criação de protótipos. Então, você cria uma rede neural que no meio vai ter um protótipo que está vinculado à entrada. Então, a gente vê essa distância dessa entrada para o protótipo. E aí, talvez, o desafio maior, talvez, que a gente possa usar a otimização de objetivo para isso, é como, digamos, o quanto você está disposto a ter um protótipo que faça sentido contra a acurácia. E aí, talvez... Eu pensei em uma coisa que, de repente, você pensa, se der certo, a gente pode desenhar uma coisa junto, que é o seguinte. Quando você pensa em Deep Learning, normalmente você tem que treinar com muitos dados, mas muitos dados não necessariamente significa que você vai cumprir os múltiplos objetivos que você tem, eles são conflitantes, e isso exige ainda mais dados para você tentar trabalhar isso. E se a gente usasse um método como essa linha de estudo sua para nos dar os melhores candidatos possíveis que respeitam os objetivos conflitantes e eles vão ser o treinamento da sua rede? Como uma espécie de filtragem para os melhores candidatos. Isso vai na linha de você tentar treinar com o menor número de exemplos possível, numa linha de few shot learning. Será que isso seria mais interessante do que simplesmente treinar cegamente? Ou, por exemplo, você faz uma inicialização de forma cega
mas agora você vai fazer um novo fine tuning só com os melhores exemplos para tentar cumprir os trade-offs. É algo a se pensar. Eu estava pensando nisso outro dia. Como que a gente consegue filtrar os melhores exemplos que respeitam certas propriedades para se ter uma solução mais equilibrada na rede? Porque, a princípio, se a rede não tiver tantos dados, ela vai invariavelmente favorecer algumas classes ou algumas condições. Certo. Tá, entendi. Então, Algo para a gente pensar. Tá. Nossa, é desafiador porque não... teria que pensar em como... talvez em como ponderar as amostras em si com a otimização multiobjetivo. E a dificuldade a gente poderia pensar um objetivo para cada amostra, mas aí não rola. Aí como a gente faz... Eu cheguei a pensar num peso para cada amostra, dado esse peso sairia pela técnica de otimização multiobjetivo, e você passaria a ter um peso para cada amostra, se a amostra é muito importante para aquela otimização. Uma ideia assim de tentar trazer algo de boosting para o aprendizado de deep learning. Tá, Mas não é o boosting porque você não está aprendendo em cima do erro, mas a ideia do peso do boosting, entendeu? Sim. O que dá para se pensar é talvez não explorar a fronteira de Pareto inteira. Uhum. Então, usar outros métodos de otimização de objetivo que não exploram a fronteira, mas sim encontram uma solução dado algum feeling que a gente tem de onde é melhor explorar. Bom, é isso. O Thiago, inclusive, faz um comentário final aqui, que seria como remover as amostras que menos afetam a acurácia. Não necessariamente, Thiago, porque como a gente quer resolver essa questão de viés, talvez a gente inevitavelmente vai ter que reduzir a acurácia. Seria escolher o melhor jeito de treinar a rede para ser menos preconceituosa, digamos assim, para uma determinada solução. Sim. O Rafa faz uma pergunta na linha de advogado do diabo. Mas com isso você não precisa treinar algo para identificar as melhores amostras? Parece resolver o problema para resolver o problema. Talvez você treinar soluções menores do problema, Rafa, e não o problema todo, então uma espécie de dividir para conquistar, para com as soluções menores tentar encontrar as melhores candidatas para se treinar a solução ao problema mais difícil. Talvez, mas é algo bem aberto ainda. Sim. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta, eu não vejo também nenhuma outra aqui no chat. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, foi uma excelente discussão, Marcos. É sempre bom a gente falar de IA, machine learning, otimização, ainda mais com problemas assim na linha de redução de vieses, explicabilidade, são linhas muito, muito quentes hoje em dia, né? E vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Agradeço o seu tempo, a sua dedicação aí. E também desejo muitíssima boa sorte agora na nova etapa da sua vida, com novos orientandos e novos desafios de pesquisa. Muito obrigado, um abraço para você aí. Obrigado, abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado por todas as perguntas, comentários. Valeu, gente. Valeu. E o pessoal que está acompanhando aí também, muitíssimo obrigado. Espero que aproveitem o feriado e um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.